utiliza o script que tu mencionou, né? Que tu, em algumas vendas ou em uma venda específica, tu montou lá algo bem... Um roteiro, né? Basicamente, para que isso convertesse, né? E a questão do network, né? Porque a partir do momento que tu faz o network, em que momento que tu reconhece tua persona? Por exemplo, hoje tu tá conhecendo o Rogério, já viu que ele é investidor, né? Em que momento que a pessoa pode utilizar isso para rentabilizar, né? Vamos lá. Persuasão, primeira coisa. Persuasão / scripts, né? Eu gosto muito de tudo que é replicável, né? E gosto muito de framework, de olhar as coisas como ferramentas, né? Então, até que uma persuasão se torne natural, eu preciso treinar muito ela. Então, persuasão não é um talento. Tem algumas pessoas que têm uma propensão de ser mais persuasivas. Hoje eu concordo com isso. Tem pessoas que têm uma facilidade um pouco, né, maior de se comunicar. Mas, se eu não estudar sobre estrutura, sobre como, né, fazer uma boa persuasão, é mais difícil de fazer, né, intuitivamente, de ser persuasivo. Então, por que eu gosto de um script? Porque dentro de um script eu consigo aplicar técnicas de persuasão, né, com uma lógica estrutural de quando e onde falar cada coisa, né? Vou dar um exemplo, né, de técnicas de persuasão. Escutativa, né, que é uma técnica de persuasão que ela é passiva. É uma escutativa, mas ela é passiva porque não sou eu que faço, né? O meu exercício é conscientizar quando a pessoa está falando e prestar atenção genuinamente. O que é escutativa? O que é a técnica da escutativa? Enquanto eu estou ouvindo uma pessoa, eu não estar pensando em responder ela. É eu estar pensando em entender ela. Isso é o que me traz ferramentas para a argumentação. Se eu estou ouvindo uma pessoa e pensando em como responder ela, eu não estou ouvindo ela. Eu estou usando as palavras dela para raciocinar alguma coisa na minha cabeça. E aí eu perco detalhes, porque a comunicação ela é muito sutil. Às vezes o detalhe que realmente importa está em uma palavra que tu não prestou atenção. Então, escutativa é uma técnica de persuasão. Outra técnica de persuasão, por exemplo, tem um gatilho mental que se chama gatilho da indulgência. Tá? O que é o gatilho da indulgência? Né? Em neurovendas, indulgência e aí já se conecta muito com networking. O gatilho da indulgência eu entrego antes. Eu entrego para receber. Eu dou coisas para pessoas. Chega, toma uma água. Chega, tu quer um café. Tu sempre entrega mais coisas para as pessoas. É importante que seja verdadeiro, genuíno e não seja forçado, né? Todas as técnicas de persuasões têm que ser genuínas, verdadeiras e não podem ser forçadas. Essa é uma percepção minha. A gente tem que ter isso visceralmente dentro da gente, né? Então, por exemplo, mercado imobiliário. É bastante trabalhoso a gente fazer, por exemplo, uma análise de crédito imobiliário. Isso não é uma coisa tão rápida de ser feita. Eu vou ter que parar lá, botar os dados do cliente, vai pelo menos uma meia hora, né? Se eu atendo 15 clientes, olha o tempo que eu tenho para fazer todas essas avaliações de crédito, né? Se eu for fazer em 3, 4 bancos, são lá quase 2 horas de trabalho. Então, eu tenho uma oportunidade de gerar uma indulgência com o cliente, de uma forma muito leve. Eu vou falar, olha, eu vou fazer... Meu trabalho nem é esse, mas eu vou fazer de forma gratuita para ti toda a tua avaliação de crédito. Eu vou te dedicar meu tempo, minha energia, vou te entregar um estudo de avaliação de crédito para falar dentro do teu perfil qual é o melhor banco para tu financiar. De graça, não te preocupa, não precisa pagar nada por isso. E não cobra nada. A gente, inconscientemente, quando recebe um presente, seja na vida, seja em negócios, a gente sente que está devendo alguma coisa para a pessoa do outro lado. Inconscientemente. Eu sinto que quando a pessoa me dá alguma coisa de presente, eu posso não falar nada, mas lá dentro do meu ser eu sei que fiquei devendo alguma coisa para essa pessoa. Então, quando eu começo a entregar as coisas para as pessoas de graça, né? Rede social tem muito disso, as pessoas entregam conteúdo de graça o tempo inteiro. Reciprocidade, né? Também falada como uma das técnicas de persuasão. Reciprocidade é uma excelente técnica de persuasão, né? É uma modernização do rapport, né? Muito parecido com o rapport, a reciprocidade, né? Que eu
tentar replicar o ritmo de voz, eu tentar, né? Reciprocidade eu acho que é a mais delicada de usar, porque às vezes a gente força, né? A gente tenta ser igual a uma pessoa que a gente não é igual. Aí ferrou, aí porque a verdade sempre sobressai, né? Então, mas é um gatilho que quando ele é verdadeiro, ele é muito poderoso. Pô, a pessoa joga tênis, tu fala sobre tênis com essa pessoa, zona de conforto, né? Agora a pessoa joga tênis, eu jogo futevôlei, por exemplo. Eu vou falar, cara, eu não entendo muito de tênis, mas eu pratico esporte também. Eu também gosto de esporte, reciprocidade. Agora, eu tentar falar sobre campeonato de tênis com ele e tal, não vai dar muito certo, né? Autoridade é um gatilho bem importante também de persuasão. As pessoas te enxergarem como autoridade no mercado. Existe até a síndrome do avental branco, né? Que é quando as pessoas chegam no hospital e vem um médico, né? Esse é usado como um exemplo de autoridade. Se o médico te falar, teu joelho tá meio estranho, eu vi que tu entrou aqui caminhando meio manco. Tu pode estar completamente bem. Se o médico te falar isso, né, com o aventalzinho branco dele lá, tu vai, na hora, pensar, será que tem alguma coisa errada com o meu joelho? Então, existem autoridades que são indiscutíveis, né? E é importante que a gente, como profissional intermediador, trabalhe na nossa autoridade. Realidade do mercado imobiliário. O que faz a gente ser autoridade? Né? A gente dominar o que a gente faz. Né? A gente ser referência no que a gente faz. Então, volta para aquilo que a gente falou na outra pergunta, que é o conhecimento. Então, eu acredito que, de uma forma muito simples, as armas da persuasão, as principais armas da persuasão dentro do mercado imobiliário e dentro de qualquer segmento, é dominar o que eu faço. Porque aí se torna menos importante o como eu falo, porque o que eu falo é muito forte. O que eu falo é muito técnico. Então, se eu usar uma palavra na frente da outra, um pouco fora de ordem e tal, beleza, as pessoas vão estar vendo que sobre esse mercado eu domino. É o meu campo de atuação, aqui eu estou seguro e tu pode me perguntar o que tu quiser sobre o mercado imobiliário que eu vou estar preparado para responder. Então, eu acho que o primeiro passo para a persuasão é dedicar tempo para estudar e dominar muito bem o que tu faz. E aí depois tu usa os gatilhos os gatilhos de persuasão, convencimento, né? Tem, por exemplo, a alavancagem de venda, que é uma arma de persuasão antiguíssima e que funciona muito bem, né? Que é tu alavancar o preço de alguma coisa e depois reduzir o preço. É uma técnica que funciona muito bem. Olha, esse imóvel estava por 1 milhão, acabou de baixar para 700 mil, tem 300 mil reais de desconto. Usar quando? Quando é verdadeiro. Quando tu pode mostrar no sistema, olha aqui, eu estava 1 milhão, o cara acabou de baixar o valor do imóvel. Técnica de alavancagem. Então, né, tem outros dezenas, né? Tem um gatilho que se chama gatilho da familiaridade também, que é tu ter uma consistência de contato com a pessoa, né? Quando tu tem e rede social ajuda muito nisso também. Tem pessoas que respondem boa noite pro William Bonner, vocês sabiam disso? De fato, o William Bonner dá boa noite, as pessoas respondem boa noite. Tem pessoas que respondem. Perguntem no Instagram de vocês, alguém dá boa noite pro William Bonner? Vocês vão ver que não é, tá? Que não é bobagem. As pessoas dão boa noite pro William Bonner. Por quê? Porque se a pessoa vê jornal todos os dias e vê a cara do William Bonner todos os dias, ele se torna familiar para a pessoa. Porque a pessoa está vendo ele todos os dias. Então, na realidade de uma negociação, eu ter uma régua de relacionamento com o cliente, conversar constantemente com ele, faz com que no tempo eu me torne familiar, não no sentido literal da palavra, mas no sentido de persuasão, porque familiaridade normalmente passa a confiança. Então, enfim, a gente poderia ficar falando 3 horas só de persuasão. Perfeito. Né? Não sei se ficou respondido. Sim, muito bem respondido. Hoje nós estamos numa era digital. Se tu for olhar hoje, alguém vai pesquisar um imóvel, vai pesquisar muitas vezes na internet, talvez até antes de contatar um corretor. Você não acha que essa facilidade de ter acesso, por exemplo, de aplicativos que têm imóveis à venda, pode dificultar um pouco o trabalho do corretor? Sim e não. Acho que podem, para alguns corretores, pode dificultar, né? E para outros acaba facilitando. O que acontece? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu nem trabalhava no mercado imobiliário, obviamente, né? Até pela minha idade. Então, mas eu gosto muito de estudar a história, né? De ver o que os nossos, né, antepassados, enfim, os nossos corretores mais tradicionais faziam. Gosto muito de ver a história para entender o que se aplica até hoje.
E antigamente era na ficha, né? O cliente entrava lá, tinha uma ficha com os imóveis e tu ia direto para a visita. Então, isso fazia, né, com que acontecesse um certo desperdício de tempo visitando imóveis que tu não tinha quase nada de informações. Então, tu ia lá, visitava, chegava na hora, era um imóvel que não estava nem perto do que tu gostaria. Então, hoje, a tecnologia, né, a era da tecnologia, se usada de uma maneira adequada pelos corretores e pelos clientes também, ela acelera muito o processo de venda. Ela pode acelerar muito o processo de compra e venda, porque o cliente consegue filtrar melhor antes de fazer a primeira visita, por exemplo, né? Então o cliente vai lá, entra, faz pesquisas, vê várias informações e ele já tem um filtro pré-selecionado do que ele quer. Então isso ajuda o cliente. Para o corretor, de verdade, eu acho que tem pouco impacto essa questão dos sites, enfim. Porque quando ele sai dessa jornada digital e entra, né, em contato com o corretor, inicia uma nova jornada. Porque o cliente acha que ele sabe comprar. E a maioria dos clientes não sabem comprar. Ele acha que o que está no Zap, o que está no Viva Real, que o que está nos sites é a realidade. Mas a realidade não é aquela ali. Ali é uma amostragem, é uma vitrine. A realidade está dentro do CRM. A realidade está dentro do salão de vendas, com os corretores. Lá é que a gente vai saber qual é a margem de negociação do imóvel, né? Então, muitos clientes às vezes entram lá, o imóvel está anunciado por 550. Aí tu vai entrar dentro do CRM e vai ter uma observação. Esse proprietário aceita vender até por tanto, mas não quer divulgar. Isso acontece em diversas oportunidades, né? Então, como é que eu vejo a relação tecnologia-corretor de imóveis hoje? A tecnologia, se usada da maneira correta, ela pode acelerar muito os negócios, né? No critério de melhorar uma comunicação, né? De acrescentar ferramentas que antes não existiam, que é o exemplo, né, do WhatsApp. Hoje eu consigo me comunicar muito mais rápido com as pessoas através de WhatsApp. Mas, se como corretor eu tomar como verdade absoluta a tecnologia, e eu vou estar tendenciando que ela me substitua. Porque a humanização é o outro lado dessa, né, dessa faca de dois gumes. O lado é a tecnologia, o lado é a humanização. Se eu perco a humanização, eu estou dando espaço para não fazer sentido o cliente estar comigo, né? Agora, se eu uso a tecnologia ao meu favor e sintonizo essas duas coisas, eu consigo formar um ambiente de atendimento que se torna muito mais completo na jornada do cliente. Mas eu tenho que usar a tecnologia a meu favor. Um exemplo clássico, que tu deve ter visto no Instagram provavelmente, que eu defendo muito a ligação para os clientes. Sim. Eu defendo muito. Inclusive o script provavelmente deve ter sido desse último vídeo que eu postei sobre, né, um script de pré-atendimento via WhatsApp explicando. Rogério, olha só. Primeiro atendimento, né? Eu tenho aqui um script de primeiro atendimento que eu sempre faço com meus clientes, que me ajuda muito a ter maior efetividade, né, para entender a tua real necessidade. E seria muito importante a gente falar pelo telefone por 5 minutos, porque aí eu vou conseguir te ouvir, vou conseguir entender certinho e a gente vai ganhar muito tempo. Vai ser muito melhor para ti, para tu conseguir acelerar a tua busca e daqui a pouco eu entender certinho o que tu busca. Ou seja, eu explico para o cliente que aquilo vai ajudar ele, né, que é melhor para a jornada de atendimento, que é melhor para todos, e eu consigo humanizar o processo. Qual é a regra do mercado hoje? O cliente entra lá e o corretor fica só falando por WhatsApp. Até pela questão da rotina inconsciente, né? Que tu menciona, de que o WhatsApp hoje em dia realmente a gente não reflete muito, né? Já se tornou automático, né? Então as redes sociais, sim, elas vieram muito para nos ajudar, mas até dentro da advocacia isso também reflete nesse sentido, né? Até, por exemplo, no fechamento de um contrato, que a gente prefere fazer ligações ou chamadas de vídeo, justamente porque, sim, o WhatsApp traz muitas leads, traz muitos clientes, mas ainda acaba distanciando muito o profissional do cliente, né? Concordo. Então, é sobre isso. E, inclusive, a gente percebe a diferença. Hoje mesmo, eu atendi um cliente de Chuí, tá? Veio pelas redes sociais e, inicialmente, um colega tinha conversado com ele por ligação e, queira ou não queira, lá de Chuí, nós, escritório de advocacia aqui de Novo Hamburgo, conheceu o escritório pelas redes sociais.
a gente passou as informações sobre a situação dele e acabou não fechando o contrato, né? Eu peguei e liguei para o cliente depois por chamada de vídeo. Quando eu tive esse contato direto com o cliente, ele sentiu a segurança que estava precisando para nos contratar. Então, esse contato direto é necessário e imagino que muito mais ainda no ramo imobiliário, porque ele precisa vendas, passar... né? Ele precisa ter essa segurança de que o corretor vai sim auxiliar e que é um corretor de confiança, que tem conhecimento técnico para auxiliar naquela negociação. Perfeito. 55% da comunicação é não verbal, né? Isso é fato, enfim, ciência. 7% é texto, 7% é o que eu escrevo, né? E então tu tem uma margem de acerto percentualmente pequena, porque para tu ter uma comunicação assertiva pro WhatsApp, tu tem que ter uma pessoa que escreva bem e uma pessoa que interprete bem, né? Porque eu posso escrever certo e interpretar errado e vice-versa. Então, se a pessoa não for sinestésica, né? É muito arriscado tu manter uma pessoa olhando um imóvel lá de 1,5 milhão, 500 mil que seja, 100 mil reais que seja, não importa o valor, que é a compra da vida dela. Tu vai arriscar ter uma falha na comunicação com essa pessoa? Quando a gente passa para a ligação, a gente já vai lá para 45% da comunicação, que é os 35%, né, 38% da voz e da entonação, né, a velocidade que eu falo, a altura que eu falo, né, toda essa parte da voz, ela representa 38% da comunicação. E as palavras, propriamente dito, 7%. Então eu tenho 4, 5 vezes mais efetividade falando no telefone do que escrevendo no WhatsApp. E quando eu vou para uma reunião de vídeo, né, esse estudo não foi atualizado ainda, porque eu tenho curiosidade de qual é o percentual de uma reunião de vídeo. Claro que não é igual à presencial, mas é o mais próximo, né? Eu vejo a feição da pessoa, eu vejo como é que ela está reagindo, se está sorrindo, se não está, se está... Às vezes tu vê... Porque às vezes a pessoa te fala que tá tudo bem e tá com o corpo fechado. Se tu já tem um pouco mais de feeling em relação à negociação, e eu gosto muito de estimular as pessoas a falarem quando eu percebo. Tem alguma coisa errada, né? Tu tá falando que tá tudo bem, mas não parece que tá tudo bem. Tu entendeu tudo certinho mesmo? E normalmente quando a gente dá essa incentivada, a pessoa abre o coração, né?